tá? Nós começamos a nossa apostila aqui, gente, com uma imagem de uma acrobata. Estão vendo? Que ela está fazendo aqui uma movimentação no trapézio. Com certeza vocês já foram no circo, né, alguma vez. E talvez já tenham assistido esse número da acrobata no trapézio. Então ali, gente, antes de entrarmos no conteúdo, vamos analisar um pouquinho essa imagem aqui. Ela vai se movimentar, né, pendurada lá sobre o trapézio, que é um bastão sustentado por cordas, realiza acrobacias, rotações, saltos, trocas de aparelho, sempre com o aparelho em movimento. Então, o que será que faz ela entrar em movimento? Que tipo de forças que agem ali nela quando ela está se movimentando, gente? Tá? Então, claro que para iniciar o movimento ela sai de uma plataforma, né? Então, ela tem ali o trapézio esticadinho, ela senta e ela pula daquela plataforma e começa aquele movimento como se fosse um pêndulo, né? Aquele movimento de vai e vem, de ida e volta do trapézio. Então, quando ela está parada aqui em cima da plataforma, antes de se soltar e começar esse movimento, ela senta ali, gente, o que puxa ela para baixo é a gravidade, mas ela está no movimento inclinado ali, tá? Então, é uma componente do peso, é o PT, o peso tangencial, que lembram lá que sempre no movimento inclinado o peso se divide em peso normal e peso tangencial. O peso tangencial é que puxa o objeto ali, né? Quando está numa rampa, é o que tenta fazer o objeto escorregar. Então, ali o peso tangencial puxa ela fazendo com que aquele movimento aconteça, tá? Aí, esse movimento ele é periódico porque ele se repete, tá, gente? E se a gente variasse o tamanho da corda do trapézio, vocês acham que ia ter alguma alteração ali? Se eu deixasse a corda mais curta ou mais longa, será que ia ter alguma alteração ali? Ia ter alteração no tempo, tá, gente? No tempo de oscilação do movimento. Mas e se eu trocasse a trapezista, tirasse ela e colocasse uma outra pessoa mais pesada ou mais leve, será que teria alteração no meu movimento? Parece que sim, se for pensar, tá, gente? Mas não. As únicas alterações que podem ocorrer no período é quando eu vario o tamanho do comprimento da corda. Então, a massa que está ali pendurada, o tamanho da trapezista, se vai ser um homem, se vai ser uma mulher, não vai alterar, tá, gente? O que altera é só o comprimento da corda. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes, tá? Então, vamos analisar ali. A gente vai começar a falar sobre movimentos periódicos, tá, gente? Então, esse exemplo aqui da acrobata no trapézio é um exemplo de movimento periódico. Então, os movimentos periódicos na física são os movimentos que se repetem dentro do intervalo de tempo. Que outros movimentos que eu posso classificar como periódicos, gente? Além desse aqui, do pêndulo, né? De uma criança num balanço ou do acrobata no trapézio. O movimento das molas é um exemplo de movimento periódico, porque ele fica se repetindo, tá? Ou o movimento circular, quando o objeto está dentro de uma trajetória circular, ele vai ficar repetindo aquele movimento dentro do intervalo de tempo. Né? Como se fosse os ponteiros do relógio, né? Eles sempre dão voltas completas e isso se repete ao longo do dia, dos meses, do ano, enfim. Então, isso é uma característica do movimento periódico. Movimentos periódicos são aqueles que se repetem dentro do intervalo de tempo, tá? Então, vamos escrever lá. Movimentos periódicos. Então, nós vimos ali que são movimentos que se repetem. Aí, esses movimentos periódicos, gente, eles podem ser classificados em oscilatórios ou não oscilatórios, tá? O que vem a ser isso? Um movimento oscilatório é aquele que, além de se repetir, ele tem inversão no sentido do movimento. Por exemplo, a acrobata no trapézio. Uma hora ela vai para um lado, outra hora ela vai para o outro. Eu tenho inversão no sentido do movimento. Então, isso é um movimento periódico oscilatório, porque ele oscila o sentido do movimento, tá?
Os não oscilatórios são os que não oscilam. Por exemplo, o ponteiro do relógio. O ponteiro do relógio ele só gira para um lado. Ele não inverte o sentido dele durante o dia. Tá? Então aqui ó, a diferença dos movimentos periódicos oscilatórios os oscilatórios têm inversão no sentido. Por exemplo, o pêndulo ou a acrobata no trapézio, tá? Que nós falamos lá. E daí já aqui, os não oscilatórios não tem inversão, tá? Sem inversão. Ou a gente pode dizer que eles ocorrem num sentido único. É o exemplo dos ponteiros do relógio. Para ficar mais fácil de gravar. Tá, gente? Aí os movimentos periódicos, sendo eles oscilatórios ou não, gente, tem duas grandezas que são muito importantes, tá? Que a gente vê a respeito desses movimentos aqui, que é o período e a frequência. Os movimentos, tanto oscilatório quanto não oscilatório, todos eles têm período e frequência. Sendo um movimento periódico, vai ter período e frequência. Então, o que é a diferença entre essas duas grandezas, gente? O período é o tempo que demora para o meu fenômeno acontecer uma vez, tá? Então, ali, por exemplo, a acrobata é o tempo que demora para ela ir e voltar, completar uma oscilação completa. Completar completa é bom, né? Para ela completar o movimento de forma total. Tá? Então, uma ida e uma volta ali, quantos segundos que demorou para isso acontecer? Isso é o período, tá? O tempo vou colocar aqui o tempo para ocorrer o fenômeno, porque a gente pode aqui estudar várias situações diferentes. Pode ser a oscilação de um pêndulo, pode ser uma mola, pode ser um objeto se movendo numa pista circular. Então, o tempo que demora para acontecer esse fenômeno é chamado de período. Tá, gente? O período, ó, representado pela letra T maiúscula. E como ele é tempo, a gente vai medir em segundos. Tá? A unidade do Sistema Internacional é o segundo. Então, isso aqui é a característica do período. Já a frequência, vou pôr um pouquinho mais para o lado ali, que ficou muito apertadinho aqui. A frequência, gente, é o número de vezes que esse fenômeno se repete dentro de um intervalo de tempo. Então, digamos assim, ó, um objeto está circulando, tá? Um móvel está lá numa trajetória circular girando. E ele demora 2 segundos para dar uma volta completa. Então, isso é o período, o tempo que demora para dar uma volta completa. Mas se eu perguntar aí para vocês quantas voltas ele dá dentro de 1 segundo? Meia volta só, porque se ele demora 2 segundos para uma volta completa, então seria 0,5, né? O tanto de volta que ele percorre em 1 segundo. Aí isso é a frequência, tá? O número de vezes que o fenômeno se repete dentro de uma unidade de tempo. No Sistema Internacional, a gente analisa o segundo, tá? Então, ó, número de vezes que o fenômeno se repete. Eu poderia dizer aqui por segundo, tá, gente? Mas eu não vou dizer por quê? Porque não existe só o segundo de unidade. A do Sistema Internacional é o segundo. Tá? Mas eu posso analisar também rotações por minuto, é uma unidade muito utilizada na física, que até a rotação do giro do motor do carro é rotações por minuto. Tá? Então, número de vezes que o fenômeno se repete em um intervalo de tempo. Tá? Aí, quando eu analiso o tempo em segundos,
Aí eu vou ter a unidade aqui, gente, do Sistema Internacional de Frequência, que é Hertz, Hz, tá? E a frequência a gente utiliza a letra F minúscula para representar essa grandeza. A relação entre elas, gente, é que uma é o inverso da outra, tá? Frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então eu posso calcular aqui, ó, o período fazendo o número de vezes que o fenômeno se repete divididos. Opa, desculpa. Eu posso calcular aqui o período fazendo o intervalo de tempo total dividido pelo número de vezes que o fenômeno se repete, e a frequência eu posso fazer o número de vezes que o fenômeno se repete divididos pelo tempo total. Tá vendo que um é o inverso do outro? Então eu posso dizer aqui, ó, que o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Tá? E vocês vão ver que, na verdade, muitos desses exercícios a gente consegue resolver fazendo regrinha de 3. Nem precisa utilizar essas fórmulas. Tá? Ainda estamos dentro dos movimentos periódicos. Lembram lá que nós iniciamos a apostila nova, falando sobre movimentos periódicos, que são aqueles movimentos que se repetem, né, dentro do intervalo de tempo. E agora nós vamos entrar no movimento específico, que é o movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples, gente, ele entra dentro do estudo das molas, tá? O que vem a ser? Eu tenho aqui um sistema massa-mola, tá? Então eu tenho uma massa presa em uma mola e eu vou colocar esse sistema aqui para oscilar, para ficar ali oscilando, tá? Eu causo uma compressão, uma deformação na mola, gero uma força e aquele sistema ali vai ficar oscilando. Isso caracteriza um movimento harmônico simples. Tá? Então, o que nós estudamos lá? Imagine aqui a situação que vocês têm uma mola em equilíbrio e uma massa presa aqui na mola. Tá? Aí eu venho aqui com uma força externa aqui, ó, e desloco esse meu bloquinho aqui. Tá? Ó, ele vai se deslocar aqui, sair da posição de equilíbrio que ele estava aqui, vai se deslocar para cá com a ação de uma força F. O que acontece quando eu estico essa mola aqui, gente? Surge uma força elástica aqui que vai tentar fazer o objeto voltar para a posição de equilíbrio. Tá? Então, quando eu puxo aqui e causo uma certa deformação aqui da minha mola, né? Ó, a minha mola era desse tamanho aqui e agora ela passou a ter esse tamanho aqui. Tá? Ó, daqui ela esticou para cá. Então, ela teve uma deformação X, surgiu uma força elástica aqui. Quando eu solto esse objeto, ele vai começar a oscilar. Tá? Entre uma posição máxima de deformação e uma posição mínima de deformação. Tá? Observe que aqui também, ó, a minha mola era desse tamanho aqui e aqui ela passou a ter esse tamanho aqui, então ela também tem uma deformação. Tá? Quando ela estica aqui o máximo e quando ela estica o mínimo. Quando ela estica o mínimo, a força está comprimindo ela, aí surge uma força elástica que empurra ela para fora. E assim ela vai ficar oscilando. Tá? Realizando esse movimento aqui, que é classificado como um movimento harmônico simples. O que a gente faz, gente, na física? A gente associa esse movimento harmônico simples da mola ao movimento circular. Então, imagine a seguinte situação. Aqui, ó, é a deformação máxima da minha mola. Eu estico ela totalmente. Tá? Equivale aqui, ó, a essa posição aqui do meu círculo. Tá? Quando eu solto essa mola, a força elástica que puxa ela aqui para voltar na posição original vai fazer com que a mola vá até lá a compressão máxima, depois joga ela para cá de novo, depois joga para lá. Então eu desenhei como se fossem algumas partes desse movimento. Então quando ela começa a voltar, vamos imaginar quando ela está aqui, ó, nesse pedacinho. Aqui eu tenho dentro da circunferência onde que a minha mola se encontra, tá vendo? Aí ela continua voltando mais um pouquinho para trás, ó. Aqui eu tenho mais uma posição da minha mola. Aí quando ela chega na compressão máxima, ela está aqui, tá? E daí começa de novo, ó. A mola vai e volta. Então ela fica nessa repetição desse movimento periódico aqui e a gente associa esse movimento ao movimento de uma circunferência, tá? Para nós podermos chegar na dedução de fórmulas que nós precisamos. Então vocês viram na aula passada que no movimento circular uniforme a gente tem a equação, ó, θ é igual a θ inicial mais W vezes T. Nós temos essa equação aqui que é do movimento circular. Nós vamos associar a equação do movimento circular
a equação aqui das molas, para a gente chegar numa fórmula nova que vocês vão poder utilizar no movimento harmônico simples, tá bom? Então, observem aqui, pessoal. Quando eu pego, por exemplo, essa posição aqui, ó. Tá vendo que eu posso desenhar um triângulo aqui dentro? Então, aqui eu tenho a minha amplitude, aqui eu tenho o x, que é a minha deformação da mola, e aqui eu tenho o meu ângulo inicial, tá? Se eu substituir, ó, se eu for analisar aqui, eu posso fazer, eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Então, eu posso utilizar aqui, ó, que o cosseno do ângulo θ inicial é igual a x sobre a. Tá? Então, eu posso substituir aqui que o meu x é igual a vezes cosseno de θ. E daí, no lugar do θ, gente, eu posso substituir isso aqui, ó. Tá vendo? Então, eu fico com uma equação x é igual a vezes cosseno de θ inicial mais wt. Então, essa equação aqui é uma equação que a gente vai utilizar no movimento harmônico simples. Tudo bem? E além dessa, gente, nós temos duas equações do período que são muito importantes também. O período é o tempo que vai acontecer uma oscilação completa, tá? Então, nós podemos ter aqui a equação do período, que pode ser igual a 2π sobre w, que também é do movimento circular, essa fórmula aqui, tá? W igual a 2π sobre t, na verdade, que a gente só inverteu as grandezas. Também é do movimento circular uniforme, mas nós podemos adaptar a fórmula do período para a mola, como a gente está estudando mola. E a gente tem uma outra fórmula aqui, que o período pode ser obtido fazendo 2π vezes raiz de r sobre k. Então, essas três fórmulas, gente, são muito importantes para o movimento harmônico, tá? Nós vamos utilizá-las nos nossos exercícios. Tá? O que vem a ser o movimento pendular? Movimento dos pêndulos. Um pêndulo é, por exemplo, alguém já viu um relógio de pêndulo? Que são aqueles relógios antigos que tem aquele pêndulo que fica oscilando de um lado para o outro embaixo, fazendo a marcação do tempo, tá? Então, o movimento dos pêndulos, gente, a característica principal dele é que o período de movimentação do pêndulo depende apenas do comprimento do fio. Lembram que eu falei isso para vocês na nossa primeira aula, quando nós começamos a falar do movimento da acrobata no circo? Se eu trocasse a acrobata por uma pessoa mais pesada ou mais leve, não ia alterar o tempo de oscilação do trapézio, tá? Porque a única coisa que interfere no período ali de oscilação do movimento pendular é o comprimento do fio, não interfere a massa que está pendurada, tá? Então, o movimento pendular, a característica principal é que o período depende apenas do L, tá, gente? Que é o comprimento do fio. Não apenas do L, tá? Depende do L, que é o comprimento, e depende também da gravidade. Então, mas para situações que a gente vai analisar aqui dentro do planeta Terra, que a gravidade é a mesma, eu não vou ter alteração do período, porque a gravidade não mudou, tá? Então, a fórmula, gente, para calcular o movimento, o período do movimento pendular é 2π vezes raiz de L sobre G. Ó, é bem parecida com a equação do movimento harmônico simples. Mas como o movimento harmônico a gente analisa molas, a gente aqui tem a massa que está presa na mola e o K da mola, tá? Aqui não, aqui a gente tem o comprimento do fio e a gravidade do local onde o pêndulo está colocado, tá? Então aqui, gente, o período é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto mais longo for o fio, maior é o período, ou seja, demora mais para oscilar, tá? E aqui, quanto mais curtinho for o fio, mais rápido ele vai oscilar, porque menor é o período, tá? E aqui o período é inversamente proporcional à gravidade. Então, se eu aumento a gravidade, diminui o período. Se eu fosse comparar na Terra e na Lua, o que aconteceria com o relógio se eu levasse ele para a Lua? Vejam, a gravidade da Terra é maior que a da Lua. Então, se eu levo o relógio para a Lua, eu estou diminuindo a gravidade. Se eu estou diminuindo a gravidade, eu estou aumentando o período, demora mais para oscilar. Então, o meu relógio atrasaria lá na Lua, tá? Então, ó, o T é diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à gravidade do local onde o fio se encontra, tá?